Esse é um relato de um garoto, de um homem, né? Que com 28 anos se suicidou. Filho único, de família muito católica, sabe aquele pessoal católico, ricos, com muito dinheiro, botaram na cabeça que o filho ia ser um cardeal da igreja. Botaram na cabeça que ia ser isso. Então, desde criança, já botou ele no colégio de padre, e foi ali, sabe, botando na cabeça dele, e o padre da cidade também, né? Ele tinha muito dinheiro, então qual era o projeto dos pais para ele? Que ele viraria padre, ia começando a carreira dele, mas deixaria toda a fortuna da igreja se a igreja preparasse ele para ser bispo, para ser cardeal. Né? Ainda tinha uma coisa assim que ele me contou, daria um tanto do dinheiro para ele ser bispo, não daria nem tudo de vez. Aí depois que ele fosse bispo, deixaria um dinheiro para ele crescer, porque os sonhos dos pais era ter um filho cardeal. Ele fala para mim, Lu, eles eram muito ricos mesmo, era capaz deles alcançarem. Essa água aqui é para mim? É. Já está aqui de reserva, né? Tá quente aqui. Vou beber uma aguinha, família. Repare só essa história. Ele me contando. E meus pais tinham muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E meu pai era montador de navio. Esse povo tem muito dinheiro, né, Biel? É. E uma família também, uma certa importância dentro da Itália. E ali eu fui menino, né? Com aquilo, fui ser padre, me ordenei como padre, só que não era aquilo que eu queria. Eu não tinha como dizer não à minha família, porque eu era filho único, e o irmão de meu pai tinha 4 filhas mulheres. Então, era uma coisa, assim, a família, a pressão mesmo para eu poder ser padre, ser cardeal, não é? O irmão de meu pai também era muito rico. Ele disse, olha, eu até ajudo para a gente ter um cardeal na família, eu também ajudo aí com a herança. Então, era uma coisa, assim, muito... Eu não tinha como. Eu era fraco, muito fraco, eu não tive como. E eu me ordenei padre, não é? E aí foi bom porque eu saí da Itália e fui para outro país para receber uma igreja. Fui como padre. Quando eu cheguei nesse lugar, aconteceu o inevitável. Eu me apaixonei. Resisti. E a moça também se apaixonou por mim, mas eu não conseguia largar a igreja, eu não conseguia dizer isso à minha família. Não conseguia dizer. E uma vez eu fui ter uma conversa com meu pai. Dizia ele, eu tô lá como padre, tô bem, mas eu não sei se eu quero ir para bispo. Eu nem falei que ia largar a igreja, eu não sei se eu vou dar certo como bispo. E meu pai fez, se você não fizer isso, eu e sua mãe vamos nos matar. Porque você não indo para isso, você largar a igreja, para a gente já vai ser uma morte. E aí eu trouxe essa notícia para a moça. Ela fez, você não me ama. Se você me amasse, você teria coragem de enfrentar seus pais. Agora, você quer o quê? Que eu fique aqui escondida e você fazendo de conta que é padre, eu não tenho uma vida? Você quer que eu entre para ser beata? Isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer, e ficou com muito ódio de mim.
né? O amor dela foi virando ódio, foi virando ódio. Quando a gente se encontrava, já não era mais, era para brigar, cobrança. E foi virando ódio quando nós terminamos. Ela ameaçou contar a história para a cidade inteira. E aí eu me suicidei. Desencarnei, né, achando que eu tiro minha vida sabendo que eu estou indo para o inferno, porque eu fui criado dentro daquilo do catolicismo, né? Então eu esperava mesmo, assim, eu tirei minha vida, que eu achava que eu ia me encontrar com os demônios. Eu botei isso, era isso que eu achava, que eu ia mesmo para um lugar onde só tinha demônios. E caí numa tristeza, esses demônios não apareceram, aqueles demônios que eu esperava que aparecessem não apareceram, mas claro que eu estava dentro do umbral, não é? Onde tinha um monte de pessoas também que tinham se suicidado. E eu comecei a tomar um choque, porque eu vi que aquelas pessoas eram seres como eu, pessoas fracas. Como é que demônio pode ser fraco, gente? Ele disse que a primeira reflexão dele foi essa. Demônio não é fraco. Então, essas pessoas aqui não são demônios. Não é? Porque elas são espíritos fracos. Eu ouvi as histórias. Eu ouvi a história de um, ouvi a história de outro. E eu vi que eram pessoas como eu, que não tiveram força de enfrentar para lutar pelo meu livre-arbítrio, pelo nosso livre-arbítrio ali. E na hora que eu vi isso, que nós éramos pessoas fracas, porque eu não era uma alma ruim, eu era uma alma fraca, sem força, não é? Eu não tinha ódio, não me suicidei com ódio de meus pais, não me suicidei com ódio da minha noiva, nada, não tinha ódio em mim. Tinha tristeza para com a minha própria pessoa. Tristeza... Gente, tá aí? Está gostando da live? Muito. Tristeza para com minha própria pessoa, não é? Da minha fraqueza, da minha... E ali eu comecei a questionar. E ali começaram a aparecer os seres de luzes. E nisso eu entrei em contato com o meu mentor, fui para o centro de reabilitação, cheguei com o perispírito muito danificado, não é? Não estou mais assim, como você está vendo. Então, hoje eu estou vendo, assim, realmente eu não culpo meu pai, eu não culpo ninguém. No sonho de meu pai, ela tem um filho bispo, cardeal. Então, ele foi fazer o sonho dele. E ele teve tanta força de fazer o sonho dele, e eu não tive força. Eu poderia também. Hoje eu estou nos meus trabalhos lá, nos meus encontros, não é? Para reviver minha encarnação, eu vejo. Eu poderia ter aprendido também com meu pai a ter força e dizer assim, olha, a mesma força que você quer para eu poder ser bispo, eu também tenho para não ser. Não é? Mas eu não tive força, nunca tive. Eu ia para a escola pequena, eu não queria aquilo. Eu via meus colegas em outras escolas, entendeu? Eu queria ir para outras escolas, eu nunca falei, nunca me queixei, não é? Tanto que por um tempo eles acreditavam que o plano deles tinha dado certo. Meu pai só começa a duvidar quando eu já estou padre e falo com ele. Tanto que eu não deixei carta dizendo, olha, estou me suicidando, porque vocês quiseram que eu fosse bispo. Não, eu não escrevi nada. Eu não deixei carta, não deixei nada. E para meus pais ficou na incógnita, porque a moça também não contou, quando ela soube que eu me suicidei, ela entrou num processo de ver que fez uma pressão, achou que tinha culpa, não é? E nós já nos encontramos aqui, e já falei com ela que, de maneira nenhuma, não tenho nenhum ódio dela, tenho certeza que não tem nada a ver com ela, a minha fraqueza. E meus pais ficaram numa incógnita, eles não entenderam o que aconteceu. Eles não acreditavam que era suicídio, acreditavam que alguém tinha me matado, né? Eu tinha ido para um país de terceiro mundo, então eles acharam que me mataram, e não acreditavam, por mais que todos os laudos, tudo falasse que era suicídio, eles não acreditaram, entendeu? E que era, não é? E depois que eles desencarnaram, e que
que eu fui me encontrar com eles, que eu contei o que tinha acontecido, eles ficaram com muito ódio de mim, né? Agora eles têm ódio de mim, porque eles não conseguem me perdoar, né? Estão num processo de obsessão por outras questões deles lá, dos dois, da vida deles, e porque eu também não quis ser bispo, eles ficaram com ódio de mim. Quando aqui foi revelado, eu revelei para eles. Mas eu também não acho que eles estão lá agora porque eu revelei, eu não tenho culpa disso. Eu estou me trabalhando para me responsabilizar, para aprender a me responsabilizar e fazer uma encarnação onde eu tenha forças para conquistar o meu espaço.